Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de estratégia militar mais, bizarras e fascinantes que existem. Com certeza. A nossa fonte é o capítulo 7 do livro de Juízes. E a gente vai analisar como um general, para garantir a vitória, primeiro precisou se livrar de 99% do seu próprio exército. Exatamente. A nossa missão aqui é tentar entender a lógica por trás de uma tática que vai contra tudo que a gente pensa sobre guerra, né? Totalmente. A gente pensa em acumular forças, mais soldados. Isso. E essa história vira essa ideia de força em números completamente de ponta cabeça. O foco não é nem a batalha em si, mas todo o processo de seleção dos soldados e a guerra psicológica que vem antes. Ok. Então vamos direto ao ponto. O cenário inicial é bem clássico de uma história de guerra, né? Uhum. Temos Gideão, que também é chamado de Jerubaal, liderando os israelitas. Ele consegue reunir um exército considerável, 32 mil homens, acampado perto de uma fonte chamada Harod. Só que esse considerável é muito relativo. Do outro lado do vale estão os midianitas e seus aliados. E as fontes que a gente tem descrevem o exército inimigo como uma nuvem de gafanhotos. Uma multidão impossível de contar. Exato. E os camelos deles eram inumeráveis como a areia na praia do mar. Ou seja, mesmo com 32 mil homens, Gideão já estava numa desvantagem numérica, absurda. E é aí que a coisa fica realmente estranha. Porque quando você está em desvantagem, você espera uma ordem tipo: encontre mais aliados ou use essa tática para compensar. Claro. Mas a instrução que Gideão recebe é o exato oposto. Tem gente demais com você. Como assim, gente demais, né? Exato. É a primeira inversão de lógica. E talvez a mais importante. A razão dada no texto é muito clara e não tem nada a ver com tática militar como agilidade ou logística. Então qual era a preocupação? A preocupação era com a narrativa depois da batalha. Se Israel vencesse com 32 mil homens, eles poderiam dizer: a minha própria mão me livrou. Eles poderiam se vangloriar da sua força. Ah, entendi. A redução do exército era para garantir que, se a vitória viesse, a autoria dela seria inquestionável. Entendi. Então a primeira manobra estratégica não foi contra o inimigo, foi contra o ego do próprio exército. É genial e, ao mesmo tempo, arriscadíssimo. Como é que ele começa a fazer essa limpa? O primeiro filtro é até compreensível do ponto de vista do moral de uma tropa. Gideão basicamente faz um anúncio público. Tipo um chamado. Isso. Ele diz: quem estiver com medo, quem for covarde, pode ir embora. Ele dá uma dispensa oficial para quem não quer lutar. Mas qual foi o resultado? Porque, normalmente, mesmo quem tá com medo não admite na frente de todo mundo, né? Tem a pressão social. Mas aqui o resultado é chocante. 22 mil homens simplesmente arrumam suas coisas e vão embora. 22 mil? Sim. De 32 mil sobram apenas 10 mil. Mais de 2/3 do exército admitem o medo e desistem. Isso já nos diz muito sobre o estado de espírito daquelas tropas. Espera aí, isso é impressionante. A primeira etapa da estratégia do Gideão não foi encontrar os melhores soldados, mas se livrar dos medrosos. A força do exército começou com uma limpeza de moral. Exato. Não com um treinamento de combate já é uma inversão total. Mas mesmo assim, 10 mil homens contra uma nuvem de gafanhotos ainda parece uma missão suicida. A instrução seguinte para o Gideão é: ainda tem gente demais. Não acredito. 10 mil homens ainda eram muitos para o propósito daquela batalha. Sério? Depois de dispensar 22 mil? Aí fica difícil de entender. Se o primeiro teste foi para eliminar os medrosos, qual seria o critério agora? Os menos habilidosos? E é aí que vem o segundo teste, que é muito mais enigmático. Não tem nada a ver com coragem ou habilidade de luta. E o que é então? Gideão é instruído a levar os 10 mil homens que restaram até um rio, um riacho, para beberem água. O critério de seleção seria baseado em como eles bebem. Como eles bebem água? Isso parece completamente aleatório. Como é que foi isso na prática? A cena descrita é muito visual. A grande maioria dos soldados, 9.700 deles, se ajoelha na beira da água e põe a boca direto no rio para beber. Ok.
Esses são mandados para casa. E os escolhidos? Os escolhidos são um grupo minúsculo, apenas 300 homens. Eles fazem algo diferente. O quê? Em vez de se ajoelharem e baixarem a cabeça, eles pegam a água com as mãos e a levam até a boca, lambendo como faz o cão, como diz o texto. Nossa, De 32 mil, o exército foi reduzido a apenas 300. isso é uma redução de mais de 99%. É insano. Mas tem que ter uma lógica por trás dessa forma de beber. Qual é a interpretação? Existem duas principais linhas de pensamento e as notas nas nossas fontes apontam para elas. A primeira é uma interpretação mais tática, pragmática. Certo. O soldado que se ajoelha e enfia o rosto na água fica completamente vulnerável. Ele não vê o que está acontecendo ao redor. Ah, claro. Já o que pega a água com a mão se mantém mais ereto, mais alerta, observando o ambiente enquanto bebe. Seria um teste de vigilância constante. Essa explicação faz todo sentido militar. Seriam os 300 soldados mais atentos, sempre prontos para o combate. Sim, faz sentido. Mas, se a gente conectar com o propósito inicial da história, a segunda interpretação talvez seja ainda mais poderosa. Que seria? A de que o critério foi essencialmente arbitrário. Foi um método eficaz para chegar ao número exato desejado, 300, sem que os escolhidos pudessem dizer fomos escolhidos porque somos os mais vigilantes. Ah, entendi. Se o teste fosse claramente sobre escolher os melhores, o mérito ainda estaria neles. Exatamente. Mas se o critério foi quase aleatório, a vitória que se segue não pode ser creditada à qualidade superior desses 300 homens. Precisamente. A aparente aleatoriedade do teste reforça a mensagem principal. A vitória não virá da habilidade humana. Tira o foco do mérito dos soldados e o coloca em outro lugar. Totalmente. Mas eu fico tentando me colocar na cabeça do Gideão nesse momento. Ele olha em volta, vê só 300 homens. A confiança dele deve ter ido para o chão, né? Como é que se lidera nessa situação? A narrativa reconhece essa pressão psicológica imensa sobre o líder. Naquela mesma noite, Gideão recebe uma instrução que é, na verdade, uma concessão à sua fragilidade. E que instrução é essa? A ordem é: se você ainda tem medo de atacar, desça até o acampamento inimigo com seu servo, Pura, e apenas ouça o que eles estão dizendo. É quase uma missão de espionagem para levantar o moral do próprio comandante. Isso. Então Gideão e Pura se esgueiram na escuridão até a beirada do acampamento midianita. E o que eles ouvem é surreal. Eles chegam perto de uma tenda e ouvem um soldado contando um sonho que teve para um colega. Um sonho sobre um pão de cevada derrubando uma tenda. É um sonho muito bizarro. Por que o soldado inimigo interpretaria isso de forma tão específica como é a espada de Gideão? Parece um salto lógico gigantesco. Parece, mas isso nos diz muito sobre o estado psicológico do exército midianita. O pão de cevada era considerado o pão dos pobres, um alimento simples, quase desprezível em Israel. Entendi. A tenda, por outro lado, representa o poderio militar midianita. A interpretação imediata do outro soldado revela que eles já estavam psicologicamente derrotados. O nome de Gideão já era uma fonte de terror para eles. Então o sonho não importava tanto quanto a interpretação. Gideão ouviu o inimigo profetizando a própria derrota. Pense no impacto disso para ele. A confirmação que ele precisava, o reforço para a fé abalada dele, não veio de uma voz celestial naquele momento, mas da boca do próprio inimigo. O texto diz que, ao ouvir aquilo, Gideão adorou o acampamento de Midian em nossas mãos. Com a confiança renovada, ele agora tem que bolar um plano de ataque para 300 homens contra milhares. E, pelo jeito, o plano é tão fora da caixa quanto todo o resto. Totalmente. A estratégia é brilhante, é pura guerra psicológica. Ele divide os 300 homens em 3 grupos de 100. E as armas que ele distribui são muito peculiares. Quais são? Para cada soldado, ele dá uma trompeta, um cântaro de barro vazio e uma tocha acesa. Então as armas deles eram basicamente barulho e luz. Uma trompeta, um vaso de cerâmica e fogo. Como isso vira um plano de batalha? A instrução era esconder a tocha acesa dentro do cântaro, para que a luz não fosse vista.
Os 3 grupos cercaram o acampamento inimigo no meio da noite, durante a vigília da meia-noite. Que era a troca de guardas, né? Exato, um momento de desatenção. E aí, ao sinal dele, a operação começa. E o que eles fazem? Todos os 300 homens posicionados em volta do acampamento fazem 3 coisas ao mesmo tempo. Tocam as trombetas com toda a força, quebram os cântaros de barro no chão e, com as tochas agora expostas na mão esquerda e as trombetas na direita, gritam em uníssono: "A espada do Senhor e de Gideão." Nossa, eu consigo imaginar o caos. Você está dormindo no meio da noite e do nada ouve 300 trombetas, potes quebrando e vê tochas por todos os lados. É o pânico instantâneo. Não dá nem para saber de onde vem o ataque. A ilusão criada foi a de um exército gigantesco e bem coordenado atacando de todas as direções ao mesmo tempo. O som ensurdecedor das trombetas, que era usado para sinalizar o avanço de uma grande força militar, O barulho dos cântaros. podia soar como escudos e armas se chocando. E principalmente o súbito aparecimento de 300 tochas na escuridão total, dando a impressão de que o inimigo já estava dentro do acampamento. Foi uma sobrecarga sensorial, um ataque de choque e pavor. E qual foi a reação no acampamento midianita? Confusão total. O texto diz que, no meio do pânico, o Senhor fez com que eles virassem a espada um contra o outro dentro do próprio acampamento. Na escuridão, acordados de repente por aquele barulho e luz, eles começaram a atacar uns aos outros. Achando que seus companheiros eram os invasores. Exatamente. É a definição de guerra psicológica bem-sucedida. Os 300 homens de Gideão mal precisaram lutar. Eles basicamente assistiram o exército inimigo se autodestruir e depois fugir em completa desordem. Com o exército inimigo quebrado e em fuga, a estratégia deve mudar, imagino. A fase da ilusão acabou, agora começa a perseguição real. Exatamente. A estratégia muda de fase. Gideão, então, convoca reforços das tribos vizinhas que não participaram da fase inicial. Naftali, Aser e Manassés. Isso, para se juntarem à perseguição. O exército inchou de novo, mas só depois que o inimigo já estava derrotado psicologicamente. Faz sentido. Eles foram usados para a parte da perseguição, não para a batalha decisiva. E aqui entra um último e crucial ponto tático. Gideão entende que não basta perseguir o inimigo em pânico. É preciso cortar a rota de fuga. Para eles não se reagruparem. Perfeito. Ele envia mensageiros para uma tribo específica, a de Efraim, que vivia numa região estratégica. A missão deles era montar uma barreira. E como? A instrução era para que eles se adiantassem e tomassem controle das passagens de água, principalmente as travessias do Rio Jordão. Eles criaram um bloqueio para impedir que os fugitivos chegassem a um território seguro. É uma tática clássica de circo. E funcionou. Perfeitamente. Os homens de Efraim interceptaram parte do exército em fuga e, mais importante, capturaram e executaram 2 príncipes midianitas, chamados Oreb e Zebe. E como prova do sucesso da missão, eles levaram as cabeças dos príncipes até Gideão, selando a vitória. Exato, de forma decisiva. Que história! Então, se a gente for resumir, o sucesso não veio da força bruta, mas de uma série de decisões que parecem loucura à primeira vista. Completamente. Reduzir seu exército, usar testes bizarros, apostar tudo num blefe com som e luz. É um caso de estudo incrível sobre liderança, fé e o poder da guerra psicológica. Sem dúvida. E eu acho que a grande lição aqui, que a gente foi discutindo, é que a forma como se alcança uma vitória pode ser tão importante quanto a vitória em si. Todo o método foi desenhado para contar uma história muito específica. Sobre de onde veio o poder. Isso, removendo qualquer chance de orgulho ou arrogância humana. A fraqueza foi transformada na condição necessária para a manifestação de uma força muito maior. É uma inversão completa do que a gente entende por poder. Em vez de acumular recursos, a estratégia foi se esvaziar de recursos para abrir espaço para algo acontecer. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além dessa história. Em que outras situações, talvez na nossa vida, no nosso trabalho, a abordagem menos óbvia, aquela que parece mais fraca ou mais arriscada, Pode ser, na verdade, o caminho mais eficaz. pode, não apenas para vencer, mas para redefinir completamente as regras do jogo e contar uma história diferente sobre o que realmente significa ser forte.